Shalom. A paz do Senhor. Shalom, peuple Nzambe. A paz, povo de Deus. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masiya. Cumprimento-nos em nome de Jesus. Na pesi biso mbote na kombo Cumprimento-nos na Yesu Masiya. em nome de Jesus Cristo. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masiya. Cumprimento-nos em nome de Jesus. Toyambi mbote oyo. Recebemos este Aleluia, cumprimento. Epai ozali opepi mwa muke epai ya Nzambe, pepa Onde tu te Nzambe. encontras, vamos. Tozo pepa muke Nzambe. Vamos. Alléluia. Amém. Bien-aimé, tozo partager thème moko eza très important. Meu amado, estamos a partilhar um tema muito importante. Thème na biso ya année 2024. O nosso tema do ano 2024 Eza la possession. é a possessão. Naza siki tobosani te. Eu sei que não esquecemos. Thème na biso ya mbula oyo O tema deste ano eza la possession. é a possessão. Bien-aimé, Meu amado, ko posséder eloko possuir algo eza eloko Nzambe sapesi yo déjà. é algo que Deus já te entregou. Yo nde siko zwa yango. Você que tens que tomar a posse. Bien-aimé, biso tobikaka te, Meu amado, nós não somos salvos. biso tovivraka te, Nós não vivemos selon oyo Nzambe akoloba. segundo aquilo que Deus vai falar. Biso tovivraka, Nós vivemos, tozo vivre na sa moi oyo, estamos a viver debaixo do eza par subsolo. rapport oyo Nzambe saloba déjà. É através daquilo que Deus já falou. Je répète, Eu repito, bien-aimé, tovivraka na sa moi oyo, meu amado, nós vivemos debaixo do par sol rapport oyo Nzambe saloba déjà. através daquilo que Deus já falou. Nzambe saloba, Deus já falou. so pamboma. Já és abençoado. Nzambe aloba, Deus quand falou. tu es malade, tu es Pardon. déjà guéri. Tant que tu es malade, tu as déjà robixama. Tu que estás doente, já estás sarado. Très important, bien-aimé. Muito importante, meu amado. Thème ya mbula oyo eza la possession. O tema deste ano é a possessão. Mais possession yango Mas a possessão eza na 3 dimensions. se encontra em 3 dimensões. Ba dimension yango As dimensões au niveau de la famille, estão no nível da família, au niveau de l'église, no nível da igreja, au niveau de la société. no nível da sociedade. Donc na famille na yo bien-aimé, Na tua família, meu amado, Nzambe a établi yo comme leader. Deus te estabeleceu como um líder. Na famille na yo bien-aimé, Na tua família, meu ezo amado, qui peut que tu âge na yo te. não importa a tua idade. Même ba niveau ya ba études na yo. Mesmo o nível dos teus estudos. Non, bien-aimé, Não, meu amado. Nzambe a établi yo comme un leader. Deus te estabeleceu como um líder. Na niveau famille na yo. No nível da tua Donc nani família. to sabo bien-aimé, Então podemos fazer. ko regrettaka te Não se arrependas, po obotama na famille peut-être bandoki. porque nasceste na família dos bruxos. Peut-être ya ba pauvre. Pode ser na Na família mbongo. dos pobres. Peut-être ya batu vraiment batanga mingi te. Pode ser de pessoas que não estudaram muito. Ko regrettaka te bien-aimé. Não se arrependa. Eloko eza très important. A coisa mais Biso importante, nde toyeba ke ngai lelo temos que saber que nde eu hoje, ndenga salinga grâce na yoka message oyo como Deus me fez a graça de ouvir esta nakoki mensagem, kochange histoire ya famille na ngai. posso mudar a história da minha família. Ah, mutazo oyo Ah, será que tem alguém que bozo está a me kota ouvir? doute. Omoni ozondima te bien-aimé. Estás a ver que não estás a entender, Donc, meu à amado? travers toi bien-aimé, Através de tu ti, meu peux amado, changer l'histoire de ta famille. tu podes mudar a história da tua família. Sim, Wana na niveau ya famille. isto aqui no nível Na da niveau ya família. église bien-aimé, Mas no nível da Nzambe aza igreja, na posa, Deus quer omata. que tu soubas, Omata plus haut que que possible. tu vás ainda mais além. Bien-aimé, biso toza lokola ba aigle. Meu amado, nós somos como a águia. Toza peuple ya sete. Não somos povo de baixo, Toza peuple ya likolo. somos povos de cima. Bible ezoloba ete, A Bíblia diz ta vie, ma vie, que ta a, vie et ma vie que a tua vida e a minha est cachée vida en Jésus-Christ. é baseada em Jesus Cristo. Ah, voilà, c'était bien aimé. Aqui na terra Et bon, maman, na troisième ciel. e até no terceiro céu. Donc, vie na yo na vie na nga bien aimé. A tua vida e a Et minha bon, maman, kati na Kristo. está escondida em Cristo, Mais na sa moi oyo te. mas não aqui na terra. Na likolo. Sim, lá no céu. C'est pour cela bien aimé. É por isso, Ata bandoki ya famille ba kotushaka yo te. por isso que os Oh, oh. bruxos da tua família nunca vão te tocar. Ososolite. Não entendeste? Ko banga ko kende RDC te. Não tenha medo de ir no Ko Congo. banga no ko kende Angola te. Não tenha medo de ir em Angola. Ko banga ko sala ba business te. Não tenha medo de fazer o Ko business. satana akosimbaka yo te. Porque Satanás nunca vai te Ta tocar. vie est cachée en A Jésus-Christ. tua vida está escondida em Donc, Jesus. po basimba yo, Para te tocarem, faut basimba nanu Yesu. tem que tocar primeiro Como tu ne Jesus. tunami. E a pergunta é, Qui est capable de faire ça?
quem é capaz de fazer nani isso? akoki kotouche yesu? Quem é capaz de tocar Jesus? Oh my God. Oh, meu Le Deus. roi des rois, O Rei dos Reis. le créateur de toutes O choses, Criador de todas as visibles et coisas. invisibles. Visíveis e invisíveis. Nzambe oyo alobaka eloko, O Deus que diz algo et puis makambo esalami. e as coisas se Nzambe cumprem. oyo abengaka baétoile nyonso, O Deus que chama as et puis estrelas. azokopesa baétoile nyonso, chaque étoile na kombo na E yango. Ele que dá todas as estrelas os Nani akoki nomes. kotouche nzambe wana? Quem é que é capaz de tocar a Bien-aimé, Deus? Nzambe a établi au leader même quand l'église. Meu amado, Deus te estabeleceu também como líder dentro da igreja. Que Dieu bénisse son serviteur et pas Yakutami. Que Deus possa abençoar o seu servo onde ele se Ezali encontra. teme moko oyo Nzambe a inspiré ye, Porque era um tema que Deus lhe inspirou. afin que tolongwa na niveau oyo epai biso tokutamaki. Para que nós possamos tirar o nível onde Aleluia, nós bien-aimé. encontrávamos. Est-ce que tozali awa? Será que estamos aqui? Tozali awa bien-aimé. Será que estamos aqui? Na niveau ya société. No nível da sociedade? Bien-aimé, Meu amado, diable azoko préparer peuple moko. Satanás está a preparar um povo Oyo ekobenda kanda ya Nzambe. que vai chamar a ira de Deus. Diable, O diabo, en ce moment, neste momento, il est en train de préparer un peuple ele está a preparar um povo ekobenda kanda ya Nzambe. que vai chamar a ira de Deus. Na tanga Noé bien-aimé, No tempo de à Noé, cause ya masumu mataki, por causa do pecado, jugement eyaki. o juiz veio. Julgamento. O julgamento veio. Dilige, diluvio, O dilúvio, mbula wana ebetamaki bien-aimé, aquela chuva que ezalaki caiu, jugement. era o julgamento. À cause du péché mataki. Por causa do pecado que Na subiu, tanga Sodome, no tempo de Sodoma, c'était la même chose. era a mesma À coisa. cause ya masumu, Por causa do pecado, Nzambe ayaki juger. Deus veio julgar. Alors Bible zoloba. E a Bíblia Lolenge diz esalamaki na tanga Sodome, como aconteceu no tempo de lolenge Sodoma, esalamaki na tanga Noa, como aconteceu no tempo lolenge de kosalama Noé, mpe na tango na biso. é do jeito que vai acontecer nos nossos Ecclésiaste tempos. Bible zoloba. No Eclesiastes, a Rien Bíblia n'était diz, nouvel. nada é Ezala eloko novo, moko te sika na sa moi oyo. não há nada que é Donc novo. oyo esalama déjà O que aconteceu ekose répéter. irá acontecer. Donc diable, O diabo, il est en train de préparer un peuple. ele está a preparar um povo ekobenda jugement ensemble. que vai chamar a ira de Deus. Nazalaki na collègue na nga moko boye, Eu Na tinha musala? um colega no trabalho, azoyebisa ngai, ele me disse, André, André, nazo comprendre te. eu não estou a entender. Naza sel belge, sel étranger nasalaka kuna na entreprise wana. Eu sou o único estrangeiro Bango que nyonso baza trabalha na babelge. empresa. Todos eles são Nga sel belgas. noir. Eu sou o único preto. Azoyebisa ngai, mais nazo comprendre te mboko oyo. Me disse, mas eu não estou a entender este Nayebisa lisusu país. nini lisusu. Eu perguntei o que que foi. Alobi, il fallait voir liste ya bato oyo balingi bachanger bonzoto na bango. Disse que tens que ver a lista das pessoas que querem mudar o seu sexo. Voilà. Donc ayebisi ngai liste ya bato oyo balingi bachanger sexe na bango eza tellement long. Me disse a lista das pessoas que querem mudar o seu sexo é muito longo. Donc bazokende te mpo bazwa traitement. Não estão aí para apanhar em Eza te longo na tratamento. Afrique, hein. Não é parece em África Naza malade. que eu estou doente, Naza na mulongo. estou na fila, Nazokende pa ya munganga. estou a ir ao Non, médico. ao mulongo wana Aqui a eza fila mpo bachanger sexe na é bango. para mudarem o sexo. 3 jours après, 3 dias ndeko depois, mosusu ayebisi ngai. o outro me disse, Natangaki na journal. eu li no jornal, Est-ce que otangi déjà makambo wana nga natangaki? será que já viste aquilo que eu li? Natuni nini? Lhe perguntei o quê? Natangi na journal. Eu vi no Komona jornal, ndenge bato balingi babichanger na bango. estou a ver como as pessoas querem mudar. Nayebisi ye ndeko. Perguntei, meu Kobeta irmão, mabaku te. não tropeça. Eza eloko ya kokumisa Nzambe. É algo de louvar a Deus. Nayebisi je vais te choquer. Eu disse que quero te chocar. Donc osalaka jamais libondeli. Não faça nunca uma oração. Ah, Nzambe tia kimia na mokili oyo. Ah, meu Deus, coloca paz neste mundo. Ekosimbaka te. Nunca vai dar Mokili oyo certo. ekobonga te. Este mundo nunca vai Mokili dar oyo certo. esengeli ebeba Este mundo tem que mpo estar Yesu aya. para que Jesus possa Bamama ya vir. zemi bayebi ngai. Ai, Bayebi senhora- makambo oyo. As senhoras concebidas sabem essas Ah, coisas. mama Liliana zai na zate. Ah, mamãe Liliana não se encontra aqui. Bamama bobota boyebi. As mamãs que têm filhos sabem. Plus bacontraction, badouleur ezobakisama, Quanto mais as dores se aumentarem, plus mwana alinga botama. é mais a criança que Pembeni nasce. mwana alinga yala sa moyo oyo. Quase a criança que nasce. Donc plus badouleur ezokobakisama, Quanto mais as dores se aumentarem, mwana akomi pene ya kobotama. quer dizer que a criança que nasce. Donc makambo nyonso ozokomona bien aimé. Então, tudo que nós estamos a Esengeli ver esalama pour que Yesu azonga. tem que acontecer para que Jesus possa voltar. Alors yo na ngai bien aimé, Então, eu e você, meu amado, lisolo ya possession, a, makambo ya possession, a conversa da possessão, donc eza pe na niveau ya société.
Então, se encontra também no nível da Yo sociedade. nanga toza na responsabilité aussi. Você e eu somos apenas Ya responsáveis koteya maloba na Nzambe. de pregar a palavra de Deus Afin que batu bakweya na buzoba oyo te. para que as pessoas não caiam na burrice. Kobanda na bandaku na biso moko bien-aimé. Começando dentro da nossa casa. Oh my God. Oh, meu Deus. Yango tem Nzambe apesaki musali na ye. Este foi o tema que Deus deu ao seu servo. Je suis tellement béni. Eu estou tão abençoado Depuis tem oyo bandaki ti lelo. desde que este tema começou até hoje. Mapamboli ezoko s'accumuler kati na. As bênçãos estão a se acumular dentro de mim. Mosali na Nzambe atushaki 3 points. O servo de Deus tocou 3 pontos. Nako répéter te oyo alobaki. Eu não vou repetir o que ele disse, Mais molimo santo na Nzambe mas o Espírito Santo de Deus ayebisi ngai. me disse Na touché ba même ba point wana, para eu tocar nos meus pontos, mais banzela na okende ozala différent. mas com caminhos diferentes. Banzela ekozala différent. Os caminhos serão diferentes. Nzambe akopesa biso thème moko. Deus pode nos dar um tema. Thème ekozala na même thème. O tema será o mesmo, Mais banzela ekozala différent. mas os caminhos serão Alors diferentes. molimo santo na Nzambe Então o Espírito Santo de a Deus, convaincre ngai. ele me convenceu, Alobi kokende susu musika te. disse não vá mais longe, Oya na bateme mususu te. não vem com outros temas. Yo teya oyo bandamaki déjà. Você prega aquilo que já começaram. Bien-aimé. Meu amado, Moto na Nzambe alobaki dimanche passé. o servo de Deus disse domingo passado, Yo na ngai tozali ya Nzambe. você e eu somos de Deus. Toza ba propriété privée ya Nzambe. Somos a propriedade privada de Deus. Est-ce que tozo sosola bien-aimé? Será que estamos a entender? Oh mon Dieu. Oh, meu Deus. Yo na ngai bien-aimé toza ba propriété privée ya Nzambe. Você e eu somos propriedades privadas de Deus. Donc makila Yesu Masiya, O sangue de Jesus esomba yo na ngai. comprou você e eu. Makila Yesu Masiya, O sangue de Jesus elongola yo na bosoto bien-aimé. te tirou da sujeira, Ekomisa yo mwana na Nzambe. te tornou filho de Deus. Bien-aimé, Meu amado, Satan a créé personne. Satanás nunca criou ninguém Akosalaka pe mutu jamais. e nunca fará pessoa. Batu oyo biso tobengaka lelo, As pessoas que nós chamamos hoje, ke baza bato ya diable, que são pessoas do diabo, baza bato ya diable te non. não são do diabo. Baza bato oyo Nzambe akela. São pessoas que Deus criou. Bible ezokoloba, A Bíblia diz, likolo na se, no céu e a terra, nyonso ekutami na mokili wana, tudo na que se mokili yango, encontra nela eza ya Nzambe. é de Deus. Donc soki omoni mutu Se você ver alguém azoservir diable, está a servir ao diabo, il est au service du diable. está no serviço do diabo, Eza te mpe diable mutu asala ye non. não quer dizer porque o diabo é quem lhe fez, Parce que não. même diable ye moko Porque o mesmo Deus azalaki ange ya lumière, foi um anjo da luz. azalaki ekelamu ya Nzambe. Era um criador de Deus. Différence entre ange na yo bien-aimé ezali ete A diferença entre o anjo e eu é yo oza plus important, biso toza plus important que ange. porque nós somos mais importantes que os anjos. Voilà. Yango diable combataka yo jour et nuit. Por isso é que o diabo te combate dia e noite. Donc yo na ange bien-aimé. Você e o anjo, meu Ngai na amado, ange. eu e o anjo, Biso na ange bien-aimé. Nós, os Il y a une anjos, différence. há uma diferença. Considération on Nzambe azala yango vers biso eza différent vers ba ange. A consideração que Deus tem para conosco é muito diferente com a consideração que Deus tem para com os anjos. Alléluia. Ça va? Amen. Un peu d'eau? Não, tá bom, Ah, ça va? OK. tá bom. Merci. Donc yango monaka diable akombataka yo jour et nuit. Por isso é que estamos a ver o diabo a te combater dia e noite. Yo nanga bien-aimé tokotinda ba ange. Você e eu, meu amado, podemos comandar os anjos. Et ange, que noko zoyelo kona pa Nzambe yelanga ya. Anjo, vai buscar aquela coisa para Deus, traga para mim. Soki eza kati na volonté ya Nzambe, Se encontra dentro da vontade de akobeli Deus, mbangu sans cohésiter. ele vai obedecer sem exigência. Akotosa sans cohésiter Ele bien-aimé. vai obedecer sem parar. Alléluia. Amém. Yo nanga tozali bato na Nzambe. Você e eu somos criatura de Deus. Nazosenga papa Abraham Vou pedir ao Papa Abraão akotangela biso 1 Jean 4 para poder nos ler em 1 de João 4, verset 6. versículo 6. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Obrigada, Pai, que Deus possa te abençoar. 1 Jean 4 1 de João 4, verset 6. versículo 6. Et pas ozali bien aimé tanga version nyonso ozana yango. Onde você se encontra, meu amado, leia na tua versão. Alléluia. Amém. Nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Papa Abraham, zongela en souci une fois encore.
1 Jean Papa, 4, pode 6. repetir. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, Bible Zoloba, nous Meu sommes amado, a des dieux. Bíblia diz que nós somos de Deus. Nous sommes des dieux. Nós somos de Deus. Tozali banana Zambé. Nós somos filhos de Deus. Tozana ngambu ya Nzambe. Estamos no lado de Deus. Awa apôtre Jean, Aqui o apóstolo João, azoloba ete tozali banana Nzambe. ele disse que nós somos filhos de Deus. Bien aimé, Meu amado, et ça très important. é muito importante Na bomoi na yo, na nossa vida oyeba ke oza mwana na Nzambe. que possamos saber que somos filhos de Deus. Awa so tolobi ke biso tozali banana Nzambe, Aqui, se nós falarmos que somos filhos de Deus, c'est que banana Satan pe bazalaka. então quer dizer que existe também filhos do Na uta diabo. koloba tout à l'heure. Acabei de falar, Diable asala mutu te. diabo nunca criou Po ye ninguém. moko azalaki ange Nzambe asala. Porque ele próprio foi anjo que Deus criou. Mais même Bible so koloba, Mas a Bíblia diz ete diable asala bana. que o diabo tem filhos. Alors bana diable bazali Então os filhos do diabo são, na 1 Jean chapitre 3 verset 8. em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Bible so koloba ete A Bíblia diz, oyo nyonso aza na masumu. todo aquele que se Oyo encontra no nyonso pecado, afandaka na masumu. todo aquele que vive no Oyo pecado, nyonso abikaka masumu. todo aquele que vive no pecado, Bible so koloba ete nde mwana diable. a Bíblia diz que este é o filho do diabo. Nakangi na tia na terroir. Fechei e espetei na gaveta. Tozongi awa, nous sommes des dieux. E voltamos aqui, nós somos de Deus. Bien aimé, apôtre Jean azo koloba Meu amado apóstolo João ke disse biso tozali bana na Nzambe. que nós somos filhos de Deus. Mais nini elingi kolakisa ke biso tozali bana na Nzambe? Mas o que mostra que nós somos filhos de Deus? Elakisi nini? Quer dizer o quê? Kozala mwana na Nzambe. Para poder ser o filho de Bien aimé, Deus. eza vivre selon Dieu. É viver segundo a vontade de Deus. Kozala mwana na Nzambe, Ser como filho de eza Deus vivre selon Dieu. é viver segundo a vontade de Ngala Deus. ko vivre lolenge ngala lingi te. Eu não posso viver do jeito que eu quero. Parce que mokili nde vivre nde mwana. Porque o mundo é que vive deste jeito. Biso bana na Nzambe bien aimé, Nós, os filhos de Deus, nous vivons selon Dieu. nós vivemos segundo Deus. Bien aimé, Meu amado, ozali mwana na Nzambe. tu és filho de Deus. Eza na exemple mingi na zwaka. Tem um exemplo que eu pego. Omoni GSM oyo. Tá a ver o telefone? Omoni telefone. Tá a ver o telefone? Na kala, Antigamente, awa na Belgique, aqui na Bélgica, système prepaid ezalaka. não tinha um sistema do prepaid. Ezalaka, système prepaid ezalaka. O sistema do prepaid tinha. Donc prepaid elingi oloba nini? Prepaid quer dizer, Osomi no carte SIM card, compras um SIM card, otie na telefone na yo, pões no teu telefone, telefone ba no marché. e o telefone começa a trabalhar. Mais à cause du terrorisme, Mas por causa do va terrorismo, changer le système na Belgique. mudaram o sistema na Bélgica. Soki oke kosomba carte SIM, Se você comprar um cartão do SIM, faut enregistrer. tens que Donc registrar. comme on fait na mboka awa na gouvernement ya Belgique. O teu nome tem que ser reconhecido no Donc faut ba governo. yeba ke Tem que saber SIM wana carte wana aquele SIM, propriétaire nango eza mapasi. o dono é Mampas. Propriétaire na ye eza Joana. O dono é a Joana, Faut ba contrôler biso. para poderem nos controlar. Alors, soko tie carte no SIM na telefone. Então, se você meter o teu SIM no telefone, Soki ba yibi telefone bien aimé. se roubarem o teu telefone, Policier, ou bien police akanyi mutu wana yibaki telefone na yo. a polícia pega esta pessoa que roubou o teu Yeba telefone, mbala moko ke telefone oyo ezali ya papa. vai saber que este telefone é do fulano. Ba oyo ba ko découvrir le propriétaire du téléphone wana. Vão descobrir o proprietário À deste cause de telefone. SIM carte ekutami kati na telefone. Por causa do SIM que se encontra no telefone. C'est ça que Dieu a fait avec nous. É isso que Deus fez conosco. Bien aimé, SIM carte oyo. Meu amado, este SIM, Donc Nzambe apona biso. Deus nos escolheu. Atia biso lokola ndanga lokola caché. Nos colocou como um carimbo. Eza lokola symbole de appartenance. Pardon? Pertença, símbolo de pertença. É como um carimbo de Pertença. pertence. Donc Nzambe en d'autres termes azokoloba, Deus, com outras palavras, quer oyo dizer, aza mwana na ngai. este é meu filho. Donc lolenge otalaka telefone na yo. Do jeito que você olha no teu telefone, Oyo eza telefone na ngai. este é meu telefone. Okoki kowelela telefone. Podemos até lutar por causa do telefone. Ok, juge akoki koyela kati wana. O juiz até pode vir, Mais ozala simple mpona kodécouvrir kolo telefone. mas vai ser fácil descobrir o dono do Bakotala telefone. kaka nani
vão ver quem Kolo ya simi carte na telefone. que se encontra neste cime. Bien aimé, ozali mwana na nzambe. Meu amado, tu és filho de Deus. Tant que tozokoloba ko vivre selon Dieu. Quando estamos a falar viver segundo Deus, C'est très important, bien aimé. é muito importante. To vivre na selon nani? Vivemos segundo quem? Tozokobika selon nani? Estamos a viver segundo quem? Biso tozoko vivre selon nani? Nós estamos a viver segundo quem? Bien aimé. Meu amado, Et ça très important. é muito importante Toyeba, que nós subamos. tango ngai nazoko vivre na samoi oyo. Quando eu estou a viver debaixo da terra, Makambu nazoko sala, tudo que eu estou a fazer ezoko sepelisa nzambe. tem que agradar a Deus. Alléluia. Amém. Donc faut naïba que makambu nga nazoko sala, Tenho que saber que tudo que eu ezoko estou a sepelisa fazer nzambe. tem que agradar a Deus. Na nyonso, Em tudo, même na ba pensée. mesmo nos pensamentos. Tango ozoko kanisa. Quando estás a pensar, Ozoko kanisa nini? estás a pensar o quê? Parce que zana batu basaba pessimiste na samoi oyo. Porque há pessoas que são pessimistas. Soki mwana beli, Quando um filho fica abanu doente, kanisa. começa a pensar, Oh maladi oyo. oh, esta Eza pe na doença famille na biso hein. se encontra na nossa Mais mwana família. okufa bien okufa te. Será que este Non, filho vai bien-aimé. falecer ou não? Faut to vivre selon Dieu. Temos que viver segundo Deus. Bien aimé, na nyonso. Meu amado, em tudo, Nzambe asala biso. Deus nos Faut criou to vivre na présence na ye. para que nós possamos viver na sua presença. Bien aimé, soki tozwi ndeke, Meu amado, se nós pegarmos o pássaro, tozwi poisson, pegamos o peixe, tosangisi bango mpo babalana. ajuntamos eles para se manter, Relation wana, aquela relação, ezoko annoncer la mort. Oh my God. Aïe. Obungi. aquela relação quer dizer a morte. Voilà, merci. Donc soki tozwi ndeke na likolo, Se você pegar o pássaro, tozwi poisson, topikoli ye na mai, pegamos o peixe, fora de tosangisi água, bango, ajuntamos, tolue limousine, vamos alugar um limousine, tobandi koyemba pipi começamos a casamento. cantar pimpi, casamento. Bien aimé libala wana ekokende musika te. Meu amado, este relacionamento não vai Moko longe. o mosusu akokufa. Um dos outros vai morrer. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque Nzambe akela ndeke po vivre na likolo. Deus criou o pássaro para viver nos Nzambe céus. akela poisson po vivre na samai. Deus criou o peixe para viver nas Bango águas. nyonso barespiraka. Todos eles Mais respiram. lolenge na bango ya respiration, Mas a forma de Eza respiração diferent. é diferente. ndeke azo respire. O pássaro respira, Poisson mpe na samai azo respire. o peixe também dentro da água respira. Mais Mas, soki olongoli poisson na mai, se você tirar o peixe das águas, bien aimé, meu amado, 1 minute, 1 minuto, 2, 3, 2, 3, ezo dépendre ba poisson mosusu bameka vai koresiste. depender do peixe, Mais akokufaka kaka. vai morrer na Po mesma, place neza na libanda mai te. porque o seu lugar não é fora de água. Ndeke c'est la même chose. O pássaro é a mesma Soki coisa. ozwi ndeke na likolo, Se você lhe tirar de oketia cima, ye na mai, colocar nas oke águas, balisa ndeke na poisson na sa mai kuna, fazer manter ele com peixe, okomona ke poisson akoresiste, vais ver que o peixe vai resistir, mais ndeke akokufa. mas o pássaro vai morrer. Donc, relation entre ndeke na poisson, Quer dizer, relação entre o pássaro e o peixe ça annonce la mort. causa Ezo annoncer la morte. mort. Causa a morte. Eza kufa. É a morte. Bien aimé, Nzambe akela biso. Meu amado, Deus nos Poto criou vivre na présence na ye. para nós vivermos na Ko sua vivre presença. selon Nzambe. Viver segundo a sua Ko vontade. vivre na présence ya Nzambe, bien aimé. Viver na sua presença. Alléluia. Amém. Ko vivre na présence ya Nzambe. Viver na sua presença. Lelo bato na Nzambe, Hoje as pessoas de Deus, bana na Nzambe balobaka. os filhos de Deus dizem, Ok, nakosala nga nyonso nga nalingi. ok, posso fazer tudo o que eu quiser. Y a pas de problème. Não há nenhum problema. Eloko moko esalama te. Nada vai acontecer. Non, bien aimé, eloko ekoki kosala. Não, meu amado, algo pode acontecer. Nakozwa exemple moko une fois encore. Vou pegar mais uma vez um exemplo. Soki lion akoteli biso atika oyo, Se o leão entrar neste lugar, toza na deux options. temos duas opções. Soki lion akoti awa, Se o leão entrar, obe soit tokoluka toboma ye, ou então vamos querer matar ou ele, bien matina mwana ndenge bakongo ou balobaka. então vamos fugir todos nós. Tokokima bien aimé. Vamos fugir Soki todos lion nós. akoti na esika oyo, Se uma serpente entrar ou bien aqui, soit tokowelela baporte, ou então vamos na porta, bamisusu bakosote wana outros vão fugir, na porte wana ya urgence. outra porta, aokipe to soki mutuka eza na se wana, não vai saber se tem ye carro ou kaka na não. mutu na ye Ele na na sua, se échappe ya lion oyo, na sua cabeça é fugir da ou bien serpente. soit Ou então, neti ngai boye parece nayebi eu, kutu position na ngai te. até nem sei a minha Donc, posição. ngai nazoloba awawa, Eu que estou a mais falar, ngai mona yebi te so na okima so losala nini. não sei Voilà, se, não parce sei se eu qu'on parle de vou fugir lion ou bien vou aimé. ficar. Aza lion, Porque o leão é leão. lion oyo ayaka pema wana. O leão é aquele que vem. Nalinga mpo naloba, Só queria falar, lion tokoboma ye mpo na nini? o leão vamos lhe matar Aye por quê? komitia na esika esengeli amitia te. Porque veio se meter Oh, no my lugar onde ele não podia estar. Soki lion aye awa, Se o leão vir aqui, tokoboma ye parce que aza danger pour nous.
vamos lhe matar porque ele é perigoso para nós. Très important. É muito importante. Alors, biso, Agora, nós c'est la même chose. é a mesma coisa. Donc, vivre selon Nzambe, Temos que viver segundo Deus. même ba amitié na biso. Mesmo as Et nossas sengeli amizades. opona nani oyo kotambola na bien aimé. Temos que escolher com quem é que nós vamos Très andar. important. É muito Parce importante. que Nzambe a réservé et place moko pona bana na ye. Porque Deus reservou um sítio para os seus. Diable pe a préparé loko et place moko soki okutami na sika wana okufa. O diabo também preparou um sítio para os seus. Se você se encontrar neste lugar, Aleluia, vai bien morrer. aimé. Alléluia. Amém. Message eza pona yo na ngai. Esta mensagem é para ti e eu. Ko vivre selon Nzambe. Vivendo segundo a Nous sommes vontade de de Dieu. Deus. Soki toza bana na Nzambe. Nós somos de Deus. E Toko se somos vivre, filhos de Deus, toko vivre selon mokili te bien aimé. não vamos viver segundo o mundo. Bible ezoloba. A Bíblia diz, Tant toza baninga ya mokili oyo. quando somos amigos deste mundo, Automatiquement automaticamente toza ba ennemi ya Nzambe. somos inimigos de Deus. Vice versa. E vice-versa. Soki toza baninga ya Nzambe, Se nós somos amigos de Deus, automatiquement tokomi ba ennemi ya mokili oyo. automaticamente somos inimigos deste Raison pour mundo. laquelle bien aimé, Por isso, mokili kolingaka yo te. o mundo nunca vai nos gostar. Yesu alobi. Jesus disse, Papa kolongola bango na mokili wana te. Pai, não lhes tira desta terra. Marqué ba souffrance na bango. Mesmo sofrimento. Marqué ba problème na bango. Embora os problemas, Nzambe kolongola bango te. Deus não lhes tira. Yesu ye moko alobi ete. Jesus, ele disse, Bokozala na ba problème. haverá problemas, Mais mas ngala kopesa ba solution na ba eu problème. vos darei a solução desses problemas. Sadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach e Abednego, Nzambe Deus aye kolongola ba problème te non. não veio para tirar os problemas. Au moins Não. peut-être mutation na biso na réseaux sociaux. Pode ser que alguém está nos Oza acompanhando déjà choqué. via Au moins on est choqué. social media, já está chocado. Yesu aye kolongola biso ba problème te. Jesus não veio para Aye tirar os kopesa problemas. solution na ba problème. Ele veio para dar a solução Nazu desses exemple ya problemas. trois amis oyo ya Daniel. Peguei o exemplo desses três amigos Bango de Daniel. babwakaki bango na moto. Eles lhes lançaram na fornalha de fogo. Mais na kati ya moto wana bien aimé, Mas dentro da le fornalha, feu dévorant Yesu ye moko. o fogo devorador Il de Jesus, était là dedans. ele estava lá dentro. Donc na ba problème na yo, Nos teus Nzambe problemas, kozalaka. Deus estará Mais sempre. Nzambe aye kolongola ba problème te dans Mas sa Deus totalité. não veio tirar os problemas na sua totalidade. Mukolo moko Yesu Dia Jesus alobi epai ya badisciple na ye. disse nos seus discípulos, Simon, Simão, Satan alingaki anika bino. Satanás queria te moer. Yesu alobaki na ndenge wana. Jesus disse, À cause ya réclamation au diable asalaki, Jesus disse por causa da reclamação que o diabo fez epai ya badisciple ya Yesu. nos discípulos dele. Tozomona place wana bien aimé. Estamos a ver este ciclo. Yesu alongoli ba problème te. Jesus não tirou os problemas. Eloko Yesu asalaki, O que Jesus fez, abondelaki à cause ya foi na bango. ele orou ao seu Pour favor. que foi na bango bien aimé, Ele intercedeu ao seu favor po foi na bango ebunga te. para que a sua fé não Po bakufa te na molimo. para que eles não Yango morressem Yesu no asalaki. espírito. É isso que Jesus Donc Yesu fez. aye kolongola ba problème te. Que Jesus não veio para tirar os Aleluia. problemas. Alléluia. Amém. Très important. Muito importante. Pona tana biso. Nazozwa deuxième point. Por causa do nosso tempo, vou pegar o segundo ponto. Premier point na biso, pasteur Mavuela alobaki. O dimanche primeiro passé, ponto, o pastor disse domingo passado, nous sommes de Dieu. nós somos de Deus. Na verset 8 tu kotanga. O versículo que nós acabamos de ler Ezako vivre na Nzambe. está com adonar com Deus, Ko vivre selon Nzambe. vivendo segundo Deus. Apôtre Jean azokobeta sur le solo. O apóstolo João disse, Ezape ko vivre pour Dieu. é para viver por Deus. Donc ozoko vivre vie na yo ezala pour Dieu. É para viver por Deus. So tatangi verset papa Abraham uti kotanga na biso. Se nós vermos o versículo que o Papa Abraão acabou de ler, Oyo zoko lakisa ete yo na ngai tozali bana na Nzambe bien aimé. o que mostra que tu e eu somos filhos de Que nous Deus, sommes de Dieu. que nós somos de Deus. Moto na Nzambe auti kotanga tout à l'heure. O servo de Deus acabou de ler, Alobete ba oyo bayokaka Nzambe à travers basali na nze, basali na ye. disse que aqueles que ouvem Deus através dos seus servos Bawana pe. são esses Baza bana na Nzambe. que são filhos de Tanga ngo Deus. bien malamu bien aimé. Leia muito bem, meu 1 amado. Jean 4 verset 6. 1 de João 4, 6. Donc mutu azoko yoka mosali na Nzambe. A pessoa que ouve o servo de En Deus, d'autres termes bien aimé, outras palavras, écoute Dieu lui-même. ele ouve Deus, Parce que Nzambe il travaille de plusieurs manières. porque Deus trabalha em várias Akoko formas. utiliser circonstances moko mais épais au message. Pode usar uma circunstância e te dar uma mensagem. Eloko moko sala madamo mono bien aimé, eza message uite pa ya Nzambe. Algo que acontece na tua vida será uma mensagem. Na ba vision Nzambe alobaka. Nas visões,
na ba songe na bandoto nzambe pa lobaka. Nos sonhos, Deus também fala. Mais ndenge bomoni nga boy awa. Do jeito que vocês me viram, Na ye ko beta lisolo ya ndako na nga te bena. não vi contar a história da minha casa. Na ye pe ko beta lisolo ya ndenge basala ngai te. Ndenge Não. ba combataka ngai te. Non. Não vi também contar a história das minhas lutas, não. Na ye ko beta lisolo ya mobali ya libala. Vi contar a história do meu noivo. Parce que ya ye moko alobi. Porque ele disse, Toute la Bible parle de moi. toda a Bíblia fala de mim. Nyonso elobelaka ngai. Tudo fala de mim. Ba prophète Os profetas, Moïse Moisés na ba psaume. e outros Bango salmos, nyonso babetaka lisolo na ngai. todos falam de Donc mim. message na biso fait la christocentrique, centrique. Então, a nossa mensagem tem que ser Cristo. Awa apôtre Jean azokoloba. Aqui o apóstolo João disse, Avant que na deuxième point na clôturer. antes de eu ir no segundo ponto e fechar, Apôtre Jean azobetela biso lisolo azoloba. apóstolo João disse, Ba oyo bayokaka nzambe. aqueles que ouvem À Deus, travers basali na ye. através dos seus Ba wana servos, basali pe bana na nzambe. são esses Oh que são my filhos God. de Deus. Ndeko mwasi mobali. Meu irmão, minha Yo irmã, ozolanda biso. do jeito que você está a nos Naza si oza acompanhar, na Canada so na Australie. eu não sei se se encontras em Canadá ou em Na ebite Austrália, so poza na damba na ebite. não sei se estás na Damba, Na não, ebite so poza na Kimbaseke so não ipe sei wapi se na estás no ebite. Kimbanseke ou So poza na aonde, Luanda na se te ebite. encontras em Luanda ou Mais yo aonde, zokolanda biso bien aimé. mas você que estás a Est-ce acompanhar, que oyokaka nzambe? será que tu ouves a Deus? Parce que eloko ezoko définir que yo oza mwana na nzambe. Porque o que está a definir que tu és filho de Oza na Deus, kan ya bana na nzambe. estás no canto dos filhos de Tango Deus, tozokoyoka basali na nzambe. quando estás a ouvir os servos de Deus. Bien aimé. Meu amado, Très important. muito importante. Nzambe alobaka. Deus disse, Notre Dieu, il parle nosso Deus fala d'une manière ou d'une autre, bien aimé. de uma forma ou de Ye outra. alobaka. Ele Alors fala. le lenye nazoloba la pokwa lelo. E do jeito que eu estou a falar Eza nesta nzambe tarde, azolobela mutu moko. é Deus que está a falar a alguém. Bien aimé, tango tozoyoka nzambe. Meu amado, quando estamos a ouvir a Deus, Même à travers basali na ye, mesmo através dos seus servos, tu es béni. tu és abençoado. Bible azoloba bien aimé. A Bíblia diz, Ba meu oyo amado, balinga koyoka maloba nzambe te. aqueles que não gostam de ouvir a palavra de Même Deus, libonde na bango sa bloqué. Oh my God. mesmo a sua oração é bloqueada. Donc peut-être ndeko kotuna biso. Pode ser que o irmão vai me Mais nzambe perguntar, yoka nga te pona nini? mas por que Deus não me ouve? Ça fait longtemps, je prie tout le temps. Já há muito tempo que eu oro, Mais exaucement exact a prière mas nanga. não há resposta nas minhas Mais orações. tout le mi bien aimé. Mas o porquê? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Será que tu amas a palavra Tu de aimes Deus? la Bible? Será que tu Ça. amas a Bíblia? Tango mutu na nzambe azokoteya bien aimé. Quando o servo de Deus está a pregar, Est-ce que ofandaka vraiment po yoka? será que tu sentas para ouvir? Ou bien préféraka na yo oyoka maboke? Ou preferes Teatro. ouvir os teatros? Olanda no ba filme, Acompanhar um filme? ba novela. Novelas? O tala ndenge mibali babala déjà ndenge badrakaka basi mosusu. Ver como os homens casados estão a adulterar? Ndenge basi oyo babala badekonaka. Ver como a mulher Yango casada makambo está a mabe bafilme adulterar? elakisaka biso. É isso que o mal que o filme está nos a aprender. Soki batie filme ya mokili, Se colocar um filme, batie na video ya makambo ya nzambe, coloca um vídeo de, oponaka nani? das coisas de Deus. Quem é que O você ponaka escolhe? nani? Qual é que você Alors à escolhe? cause ya décision oyo ozwa, E por causa dessa decisão que à tu cause ya tomaste, position oyo ozwa, por causa da posição que tu esalaka même tomaste, baprière na yo eyokana te. faz com que as tuas orações não sejam Ouvidas. ouvidas. Très important bien aimé. É muito importante. Donc bato baza na ngambo ya Yesu, As pessoas que se encontram no lado de bato Jesus, oyo baza ya nzambe as que são de Deus, oyoka ye. tens que lhe ouvir. Yango ezosalama même na babala lelo. É o que está a acontecer nos Omona casamentos. mwasi na mobali baza na même maison, Você vai ver que homem e mulher se encontram Mas na mesma ensemble casa, até. mas não vivem juntos. mobali alalaka na likolo, O homem chambre? dorme lá em cima, mwasi alalaka na salon. a mulher dorme embaixo. Se bakamwana depuis longtemps, Já estão separados há muito baza tempo. ensemble te. Não vivem mais como casados. Physiquement, Fisicamente, mokili ezokomona o mundo está a ver Marie na Antoine Maria e o Antônio baza ensemble. estão juntos, Mais bien aimé baza sous ensemble te. mas não estão mais juntos. Lolenge mpe esalamaka kati na église. É do jeito que acontece na Eza na bato igreja. ebele bayaka na église bien aimé. Tem muita gente que vem na Baza igreja na ngambo ya nzambe te. que não são mais de Deus. Non bien aimé. Não. Awa na église, Aqui na na igreja, église na igreja, eza epai bato ebele babombamaka. é o sítio onde muita gente se esconde. Aza nde na ngambo ya nzambe te. Não está do lado de Mais Deus, aye kose infiltre mas vem se infiltrar mpo peut-être abebisa mosala na nzambe. para poder estragar a obra de Deus. Bato wana babengamo baramasi. Aquelas pessoas chamam-se de Ramacê. Bato oyo Essas pessoas bautaki na Egypte. que vieram do Egito, Mais bazalaki peuple ya nzambe te. mas
não eram o povo de Deus. Parce que infiltrer aqui no grupo hébreu. Estavam infiltrados dentro do grupo do Hebreu. Batandão ana. Essas Na pessoas église pe basali belé. se encontram também nas igrejas. Yemo kazo ko mi benga. Ele próprio está se Je chamando. suis de Dieu. Eu sou de Je Deus. suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Je Deus. prêche la parole. Eu prego a palavra. Je chante. Eu canto. Je fais tout. Eu faço tudo. Mais bien aimé. Mas Tokoki ko sangana na biso awa. podemos nos ajuntar. Nzambe soka tali mutu wana. Se Deus olhar nesta pessoa, Azoloba mutu oyo. está a falar que esta pessoa Azala ngamu na ngate. não está do meu lado. Mais biso tozo omona yasane wana. Mas nós estamos a ver que ele se encontra lá. Alléluia bien aimé. Amém. Tozala na ngambo nzambe. Que estejamos do lado de Deus. Deuxième point. O segundo ponto, Nyonso oyo tozali na yango ewute pa ya nzambe. tudo que nós temos vem de Deus. Oh my God. Oh meu Deus. Nyonso oyo tozali na yango Tudo que nós temos ewuti epai na nzambe. vem de Deus. Tokoki kotanga ba Biblia na biso. Podemos ler na nossa 1 Bíblia, Chronique 1 de Crônica, 29, 29, chapitre 14. capítulo 14. 29, 14. Alléluia. Amém. Papa Abraham kotanga na biso. Papa Abraão pode ler. Nous lisons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, au verset 14. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur. Yes. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions le faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi Yes. et nous recevons de la main de ta main ce que nous t'offrons. Voilà. Merci papa. Que Dieu vous Obrigada, bénisse. Pai. Que Amém. Deus Est-ce que possa toko te betela abençoar. liloba na nzambe maboko? Será que podemos Toko aplaudir betela pela liloba na nzambe palavra de maboko. Deus? Bien aimé. Meu amado, Nyonso oyo yo na ngai tozali na yango. tudo que você e eu temos Ewuti na lola. vem dos seus. Ewuti epai ya tata. Vem do Pai. Kosala jamais erreur na vie na yo. Nunca cometa este erro na tua vida. Omikumisa yo moko. Para você se engrandecer, Otombola mapeka. para você levantar os Oloba dedos ete. e falar, Nyonso oyo nga naza na yango na sama oyo. tudo que eu tenho Eza ba effort na ngai moko. é o meu esforço. Non bien aimé. Não. O ba benyango orgueil. Isso chama-se orgulho. Nina beta lisolo. Yande komoko ba bengi Ana. Quero contar a história de uma irmã que se chama Ana. Papa Abraham uto otangela biso awa. Papa Abraão acabou de ler. Alobi ete oyo toza na yango ewuti epai ya nzambe. Disse que tudo que nós temos vem de Deus. Nasepelaka na mwasi oyo babengi na komba Ana. Eu amo esta mulher que se chama Parce que ye Ana. akotaki na révélation oyo. Porque ela entrou dentro da Bien aimé, revelação. toyebi mwasi oyo babengi Ana. Meu amado, subimos esta mulher que se chama Ye Ana. azalaki na mbanda. Ela tinha uma rivalha. Komba mbanda wana ezalaki Penina. O nome da rivalha era Penina. Bango mibale bazalaki basi ya Elkana. As duas eram esposas da Elcana. Moko abandaki kobota azalaki na mabota. Uma tinha filhos. Penina abandaki kobota. A Penina tinha filhos. Mais Ana abandaki kobota te bien aimé. Mas a Ana não podia fazer. Eza te mpo abandaki kolongola bazemi. Non. Não é porque ela fazia abortos, Mais não. nzambe ye moko azalaki nsima afeki amanifeste gloire na ye oyo Mas monse. Deus estava por detrás para que ele possa manifestar a sua glória. Bien aimé, Bible ezo koloba. Meu amado, a Bíblia Eza na diz, biloko mibale Ana abandaki kosala. tem duas coisas que a Ana fazia. Kolela pamba pamba Chorar à toa na grève ya nzala. e jejuar. Je jouais te. Fazer greve de fome. Voilà, merci maman. Donc abandaki kolinga kolia te. Ela não queria comer Abandaki kolela toa toa. e chorava à toa. Ndenge bapolitike baloba. Abandaki kolela pamba pamba kaka ye moko. Como os portugueses dizem, chorava à toa. Problème ne yango wana. O problema dela era esse. Bien aimé. Meu amado, Alela. chorou. Aí ko comprendre que kolela na ye ezalaki solution ba problème na ye. Entendeu que o seu chorar não é a solução dos seus problemas. Ndeko na ngai. Meu amado, Nzambe azokomona kolela na yo. a Bíblia vê o teu choro. Nzambe azokomona oyo olingi ozala ngo posa. Deus está a ver aquilo que você precisa. Bible ezokoloba que notre Dieu il sonde le cœur et le rein. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele sonda o coração e Ye os ayebi rins. biso koleka biso moko. Ele nos conhece mais do que nós próprios. Bible ezoloba bien aimé. A Bíblia diz, Nanu kutu osengi te. até ainda não pediste. Psaume 139. Salmos 139. Nanu osengi te. Ainda nem Mais pediste. Nzambe ayebi déjà liloba oyo koloba. Mas Deus já sabe aquilo que você quer falar. Donc kolela na yo O teu choro ekopesa solution te. não vai dar a Ana solução. banda kolela. A Ana Donc chorava. kosala banda kosala O trabalho que ela ya kolela fazia lela. era chorar à toa. Na kokomona même awa kotaki même na état de dépression.
Até posso ver que ela se tornou depressiva. Moko ba symptôme ya mutu aza dépressive, Porque uma dos sintomas da pessoa que está depressiva eza déséquilibre na côté ya émotion. é o desequilíbrio emocional. Awa soki bouger bien même mutu akomi kolela ye moko kaka. Quando não há mais equilíbrio, a pessoa chora à toa. Mais Bible ezoyebisa ngai, Mas a Bíblia diz, un jour dia, aye kodécouvrir que ela descobriu kolela ezopesa solution te. que o choro não trazia Akeye epai ya solução. Eli, Foi no Eli? akeye epai ya Eli. Foi no Eli. Eli ya prophète te me ya Eli. Ele não é o profeta, mas o Aqui está lá, sacerdote. Akeye sala ve epai ya Nzambe. Foi fazer um voto para Deus. Alobi Nzambe, Disse, Deus, soki opesi ngai mwana se você me dares um filho, ya mobali. homem, Donc la prière d'Anne bien aimé aqui avec précision. quer dizer, a oração da Ana era com uma precisão. Donc oyo Anne azalaki nango posa, O que a Ana precisava... ebanda kobalana na oyo Nzambe azalaki nango posa. Oh my God. Pardon? Ebanda correspondre. Quer dizer, o que a Ana precisava, coadunava com aquele que Deus precisava. Merci maman. Donc Nzambe ye na mutu na ye. Quer dizer, Deus na sua cabeça, Un jour Samuel moko fa botama. dia, Samuel tinha que nascer. Après ça va Samuel kokola, Depois do Samuel crescer, faut ungre David. foi ungir David. Faut akende ko ungre David. Tinha que ungir David. Oya ko sala l'homme selon mon cœur. O que será o homem Oya ko segundo o sala meu le futur coração. roi d'Israël. O que será o futuro rei de Nzambe. Israel. Deus, Na ba penser na préscience na ye. no seu pensamento, Ayebaki déjà eloko azalaki nango posa. ele já sabia o que ele precisava. Siko Ana ye. Agora veio a Ana, Alobi. disse, Seigneur, Deus, soko pesi nga mwana mobali. se tu me dares um filho do homem, Nazo répéter Ana senga ye mwana mwasi te. Ana não pediu uma menina, Mais Ana pe abotaki bana misusu. mas também a Ana tinha outros filhos. Kaka Samuel te Ana abotaki su bana misusu. Não só Samuel, mas também tinha outros filhos. Bien aimé. Meu amado, Asali ve wana pa yanza. fez este voto para Deus Azongi na ye. e voltou. Bible lobi A Bíblia diz, Elkana Elcaná aye ko connaître mwasi na ye. conheceu a sua mulher. Cette fois-ci, Desta vez, Ana a Ana azwaki mukumba. concebeu Abotaki. e teve um filho. Et puis asalaki lolenge ya prometaki E Nzambe. fez do jeito que ela tinha prometido a Ana Deus. lobaki. Ana disse, Soko pesi nga mwana mobali. se tu me dares um rapaz, Tanga kokola mwa muke. quando ela crescer, Tango quando na ele kotika crescer, komelisa ye. quando eu amamentar, Nakozongisa ye epai na yo Nzambe. Oh my God. vou lhe voltar para ti, Deus. Ana sokoloba. A Ana Pesa nga disse, mwana mobali. me dá um filho do Tanga homem. kobotama. Quando ele Nga nascer, koya kozongisela yo ye. eu lhe darei a ti, Bien aimé. meu amado. Lelo batata ya Samo oyo. Hoje os pais desta terra, Nzambe pesa nga mwana. Deus me dá um filho. Fa como footballer. Tem que ser um futebol. Abeta football. Tem que ser alguém que vai jogar a Nga fona bola. millionnaire. Tem que ser um Dans milionário. 20 ans. Daqui a Fona 20 como anos, millionnaire. tem que se tornar Oh, um que Dieu te milionário. pardonne mon frère, ma soeur. Oh, que Deus possa perdoar Dieu te o meu pardonne, irmão, a mon minha frère, ma irmã. sœur. Que Deus possa perdoar o Ana meu irmão, a lobaki. minha irmã. A Ana Soko pesi disse, ngai mwana. se tu me dares um filho, Nakozongisela yo eu lhe kaka darei servir a yo. ti. Lelo batata ya Samo oyo. Hoje os pais desta terra, Nzambe pesa nga mwana. Deus me dá um filho. Abeta football. Para poder ser um futebol. Moni problème toza nango. Tá vendo o problema que nós Tolingi temos? tellement bongo. Queremos o dinheiro, Omoni mwana ya Jean kuna. visto o filho do João, Ndenga ngindisi baboti na do ye. jeito que ele enriqueceu os seus Yo pe na pais. mutu na yo. E você também Olobi. disseste, Ngabe fona swazem. também tem que se conceber. Chérie, bébé. Meu amado, Bondela. vamos orar. Fascine Nzambe fa pesa biso mwana mobali. Desta vez Deus tem que nos Tala dar um bamininga. rapaz. Olha os Tala outros, ba jouer na football. olha os Tala ba jogadores, bazongindisa batata na bango. olha o jeito que estão a enriquecer Yango os libondo seus lozo sala pais. no. Não é a oração que tu Nzambe faz. koyoka te bien aimé. Nzambe koyoka te. Deus não vai ouvir. Non. Não. Ana lobi. A Ana Soko disse, pesi ngai mwana. se tu me dares um filho, Nakozongisa pa ya koservir me yo. darei a ti para poder te servir. Ah, nebi te soki tata mozoyoka nga Ah, não sei se há um pai que está a me ouvir. Est-ce que ozoyoka ngai? Será que estás a me Libondeli ouvir? oyo osalaka mon frère, ma A sœur. oração que tu fazes, meu irmão, Nzambe minha irmã, azokoyoka yango te. Deus não ouve. Monde ya football. O mundo do Eza futebol monde ya bakisi. é um mundo dos Eza monde ya mágicos. makila. É um mundo Oui, do ata sangue. ondimi te. Mesmo que você C'est não ça la queres, vérité. é a verdade. Vérité sengeli elobama. A verdade tem que ser Ntango dita. ozokobondela bien aimé. Quando tu oras, Pesanga mwana. me dá um filho Afin que nakosela monde ya football. que eu possa lhe fazer En um d'autres futebol. termes, Com outras palavras, ozokosala libondeli mpe détruire bana na mwana na yo moko. estás a fazer a oração para destruir os teus próprios filhos. Ah. Vous êtes choqués, je pense. Estão chocados, eu acho. Mais vérité yango bien aimé. Mas a verdade é esta.
Moi, je suis obéta no football. O filho até pode ser Mais essa footballer, priorité te para tata. mas não é a prioridade para os pais. Pour le bater Nzambe comme ça, moi, dans football. Não vais falar, não, Deus, faça com que o meu filho possa tornar um jogador. Responsabilité. É uma irresponsabilidade. Eza na mwana moko te asenga kobota manasa moyo. Não há nenhum filho que pede para nascer nesta terra. Nasi tozo sosola. Eu sei que estamos a entender. Eza na mwana moko te asenga ka. Não há nenhum filho que pede. Papa, la nina botama. Papá, quero nascer. Não. Não. Eza kali moi sina mobile. É algo de homem e mulher. Est-ce que maman, Será que, tu es mamãe, prête? tu estás pronta? Papa. Papá, Est-ce que ma coquille eza déjà? será que estás Est-ce que pronto? chambre c'est bon ami? Será que quarto já está Est-ce que pronto? moralement nous sommes prêts? Será que moralmente estamos prontos? Oza prêt pour okataka bapongi na butu? Será que estás pronto para acordar Po à ba noite? nango balelaka toa na butu. E esses filhos também que choram à toa. Est-ce que oza prêt? Será que estás pronto? Ah chérie, Ah, meu amado, je suis prêt. eu estou pronto. Oh attention les jeunes hein. Oh, cuidado, Ah eza jovens. pour na binote. Aqui não é para vocês. D'abord faut se marier nan? Primeiro ainda tens que casar. Non, d'abord faut musala oh tangi nan. Não, primeiro ainda os teus estudos, Osali, trabalho, oh bongisi ndako. preparas Oh o sítio, bongisi yo moko. se preparas também. Tu mande tudo. on obala. Depois é que vais Oh eza casar. pour na binote. Isso aqui não é para vós. Nazo kobeta lisolo ya batate babota déjà. Estou a contar a história dos pais que já são Donc pais. ezala mwana moko te na sa moi oyo. Não há nenhum filho nesta Aloba terra papa na lingi na botama. que pediu pai. Même quero ngai nascer. moko awawa. Mesmo eu próprio. Na surtout kaka bien aimé. Só assustei Po toza na phase innocence. porque temos uma fase da inocência. Mwana miyebi te. O filho não se Mais sabe. comme na phase moko ya conscience. Mas depois vai chegar numa fase de Okomi consciência. oloba. Oh, nazape mutu. Vais falar, oh, afinal sou pessoa. Oh, Oh, nazape na misapi. oh, também tenho dedos. Nde yango pa to mitunaka. É aí onde nós nos Oh, perguntamos. na botama hein. Oh, afinal nasci. Oh, nazape na mokili oyo. Oh, estou também. Okomo neste sosola mundo. makambo. Aí começas a Okomo entender as comprendre coisas. makambo. Começas a entender Oui, as bien coisas. aimé. Sim. Oko sutuka so botama déjà. Só vais assustar já Donc nascer. ezala tata moko te. Não há nenhum pai, Ezala mama moko te. não há nenhuma mãe Awa na sa moi oyo. debaixo da terra Akoki kozala irresponsable. que é capaz de ser um Non. irresponsável. Toza ba responsable bien aimé. Não, todos nós somos Po ezala mwana responsáveis. moko te asenga kobotama na sa Porque moi não oyo. há nenhum filho que pediu para poder nascer nesta terra. Anna, Ana, my God, oh meu Deus, j'aime cette femme. eu amo esta mulher. Alobi que soko pesi ngai mwana. Disse que se tu me dares este Nzambe, filho, oh Deus, nakozongisaka epai na yo. vou lhe retornar a ti. Nakozongisela yo ye. Vou lhe dar a ti. Bien aimé. Meu amado, Oya yo. o teu Eza ya Nzambe. é de Deus. Makambo tozo kosolola awa. Tudo que nós estamos a Eza makambo conversar libala. aqui Bible ebetaka lisolo ya libala bien aimé. é para o casamento. Awa eza lisolo ya mwasi na mobali. A Bíblia fala do casamento. Ana azokoloba. A Ana diz: Oya yo papa eza ya ngai. o teu é meu. C'est toute une relation. É uma relação. Donc oya mwasi eza mobali. O da mulher é do homem, Oya mobali ezali ya o mwasi. do homem é da mulher. Nzambe aye koyoka libondeli ya Ana. Deus ouviu a oração da Ana A répondre libondeli e wana. respondeu. Po Nzambe akutaki ba intérêt na ye na libondeli ya Ana. Porque Deus encontrou os seus interesses na oração da Ana. Tangu tobondelaka bien aimé. Quando nós oramos, Tangu yo na nga tozo kobondela. quando você e eu estamos a orar, Est-ce que Nzambe akutaka ba intérêt na será que libondeli? Deus encontra os seus Ah. interesses na tua oração? Voilà. Ah, Donc tangu ozo kobondela. quando tu estás a orar, Seigneur donne-moi. Deus me dá. Donne-moi papa eh. Deus me dá, J'ai meu besoin pai. de ça Seigneur. Oh, eu Donne-moi. preciso mesmo, Deus me dá. Tangu ozo kosenga wana. Será que quando tu estás a Est-ce que pedir, kati na libondeli wana? será que na tua oração, Nzambe azokuta ba intérêt na ye. Deus encontra os seus interesses? Obi ozotalaka ba intérêt na yo. Ou só estás a ver os teus próprios? Nzambe atravaillaka. Deus trabalha Tangu azomona pe ba intérêt na ye. quando Ele encontra os seus interesses na oração. Na mabondeli na biso. Na nossa oração. Alléluia. Amém. Oya mobali. O do homem Eza ya mwasi. é da mulher. Lelo même na ba relation. Hoje nas relações, Omona mwasi. vais ver que a mulher Tonga na RDC na Angola. já construiu no Congo e Angola. Mobali. O homem Tombola atelemisa immeuble. já levantou um prédio. Mwasi kuta yebite. A mulher não sabe. He. Ei, Makara diaka. na Camue. Ça tonga déjà en Afrique. Já construiu. Ayebite. A mulher não sabe. E como kana ndako. É só em casa. Téléphone. Telefone. Système cache-cache. Sistema de se esconder. É telefone. É. Non. Téléphone portable. Elle me fait comme on rappelle les sables. O portável às vezes também tem que se tornar deixado. Donc oui. Portable. Tout ça portango. Portável estamos a levar. Mais faut comme on rappelle elle me les sables. Mas às vezes também temos que Tu dois deixar. laisser ça. Donc ce qu'on a que ça moninga na yo. Quer dizer,
ozolakisa mwasi obe mobali na yo Estás a apresentar o teu cônjuge. ozala makambo akobomba mate Que kuna na não há kati. nada escondido. Oui, très important. Sim, é muito importante. ozoyoka ngai vraiment. Estás a mover. Donc ezala bandeko Tem pessoas batonga na Afrique. que construíram em África. Mwasi obe mobali ayebi te. Homem ou a mulher não sabe. La Bible déclare bien aimé. A Bíblia diz. eza na eloko moko te bomba masaki ezala révélé. Não My há God. nada My escondido que God. não seja My revelado. God. Bible lobi. A Bíblia diz, Moïse, Moisés, tango conscience eye. quando a consciência veio, Conscience ya Moïse lamuki. quando a consciência de Moisés Alobi, nazalaka hébreu. se despertou, ele disse que Un não, jour, eu sou un jour amoni égyptien. disse que eu sou hebreu. Abana ko maltraiter bandeko na hébreu. Dia ele viu um egípcio Alô, que maltratava os seus kuna. irmãos. Fona kende. Disse que tem que ir. Tango akendaki bien aimé. Quando ele foi, Abomi égyptien. matou o Bible egípcio. sokoloba. A Bíblia diz, Avant bomaye. antes de lhe matar, Atalaki na ngambo moko. olhou de um Atalaki lado, na ngambo mosusu. olhou do outro lado, Mais aboye kotala na likolo. mas não conseguiu Le Dieu olhar qui voit por tout. cima. O Deus que olha tudo. Tango abomi akundi na samabele. Quando ele matou, o enterrou. Eyokani pa ya Farao. E foi ouvido a Moïse Faraó. akimi bien aimé. Moisés fugiu, Mais eya ko reverser. mas vieram-se a Mais perceber. avant Kima, Mas antes le dele fugir, lendemain, le jour suivant, nos dias seguintes, et même Moïse, o mesmo Moisés amoni bandeko no bazoswana entre eux. viu os seus irmãos a discutirem. Mais kosala ndeko no boye te. Disse, mas não faça o teu irmão assim. Mais kosala ye boye te. Não lhe faça assim, não. Asa ndeko lokola yo. É teu irmão como você. Ozo maltraiter ndeko no boye pona nini? Estás a maltratar o teu irmão por quê? Ndeko wana tali Moïse. Aquele irmão olhou a Moisés Alobi yo. e disse, Olingo bomanga pe lolingo bomanga égyptien. queres me matar do jeito que você matou o egípcio? Moïse alobi et reverser le nom. Moisés disse, agora é que acabou. Akima. Fugiu. Oui bien aimé pona kolakisa. Sim, é para te Eza dizer eloko moko tana samo que oyo. não há nada nesta Oyo terra nanga tokoki kosala. que você e eu somos capazes de Saki fazer elima na poasa. sem que não saia. Bien aimé. Meu amado, Ana lobi. a Ana Oya disse, ngai eza ya nzambe. o meu é de Deus. Oya nzambe ezali ya ngai. O de Deus é meu. Sekeli ya libondeli ya Ana yango oyo. O segredo da oração da Ana era este. Peut-être omitunaka bien aimé. Pode ser que tu te Mais perguntas, mpona nini mwasi oyo nzambe arepondaka ye lolengo? mas por que esta mulher Deus o respondeu deste jeito? Sekeli ya Ana ezalaki yongala. Ezalaki wana. Esta aqui foi o segredo Donc, da Ana. prière ya Ana ezalaki avec précision. A oração da Ana foi com precisão. Ve oyo asalaki ezalaki ve moko comme il faut. O voto que a Ana fez foi um voto com precisão. Parce que kosala ve epai ya nzambe bien aimé, soki osali yango te ekomaka problème. Porque fazer um voto para Deus, se você não cumprir, se torna um Oui, problema. na monde ya bave soki opromettre nzambe eloko osali yango te ekoki kolukula ba problème. Se você prometer algo a Deus e não cumprir, é capaz de te provocar um problema. Nzambe abanda kosonde le cœur ya Anne. Deus sondava o coração da Ana. alobi ete mwasi oyo Disse, esta mulher akosala kaka lolenga azokosenga ngai. vai fazer do jeito que ele está me En plus, pedir. ngai mpe naza na posa ya Samuel yango. E eu também preciso deste Samuel. Ofo natinda ye epai ya papa David. Porque tenho que lhe enviar no Senhor Davi. Alléluia bien aimé. Aleluia. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Tozokosukela awa. Estamos a terminar aqui. Bien aimé. Meu Toza amado, bana na nzambe. somos filhos de Deus. Oyo tozali na yango. O que nós temos Euti epai ya nzambe. veio de Deus. Ntango obimaka na tongo. Quando sais de manhã, Ozongi. voltas, Ezali nzambe bien aimé. é Deus. Nayebi combien toza na yango na banque. Não sei quanto é que tu Eza tens no vie banco. privée na yo bien aimé. É a tua vida privada. Nalingi mpe koyeba te. Também não quero Mais saber. yeba yango bien aimé. Mas Ata saiba, ozala mbongo ebele. mesmo que tu tens muito Kobika dinheiro, tolo te. não bate o peito. Ezala bato ebele. Tem muita Bazala gente na compétence koleka yo. que tem mais que você, Batanga koleka yo. que estudaram mais que Bakokaki você, mpe kozala millionnaire koleka yo. que podiam também ser milionários Na mais cause que ya você. santé tie mobulu. Mas por causa da saúde, Yo komi plus riche que lui. tu se tornaste mais rico que Mais ele. oyo nyonso oza na yango. Tudo que tu tens Euti epai ya nzambe. veio de Deus. Jamais otuta tolo Nunca bata o peito oloba ete dizendo makasi na ngai moko que o meu esforço esali ete fez nazala na oyo naza na com yango. que eu tenha o que eu tenho hoje. Alléluia. Amém. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus possa Et que abençoar Dieu a nous sua bénisse. palavra. Merci. Amém. Alléluia. Amém. Tozobondela, Vamos orar. est-ce que tokoki kotelema? Será que podemos S'il vous ficar de pé? Por favor. Tokoki kotelema. Será que podemos ficar de pé? Peut-être tozokomituna. Pode ser que estás a se perguntar. Nzambe, Deus, ça fait 10 ans. já faz 10 anos. Nazobondela me opesaka ngai te. Estou a orar, mas tu não me das. Bato pembeni na ngai bazofulukisama. Tem pessoas que estão a prosperar. Bazopambwama.
estão a me prosperar. ngai naza mwana na yo Mas eu Seigneur. também sou teu filho. Tala ndenge bazokohumilie ngai. Olha como estão a me humilhar. Tala makambo bazosala ngai. Olha o que estão a me fazer. Libondeli wana bien-aimé. Esta Est-ce oração, osalaka ngo lolenge ana asalaka? será que costumas a fazer como a Ana fez? Ntango ozokosenga mosala, Quando estás a pedir um trabalho, est-ce osengaka mosala wana mpo na gloire ya Nzambe? será que estás a pedir pela glória de Ntango Deus? tozosenga libala, Quando estás a pedir um est-ce casamento, tozosenga libala wana mpo topesa Nzambe lokumu? será que estás a pedir para a glória de Deus? Ntango tozobota bana, Quando estás a fazer filhos, est-ce que bana wana tozosenga epai ya Nzambe? será que esses filhos que nós estamos a pedir Eza mpo bango bapesa Nzambe lokumu? é para glorificarem a Deus? Tala bien-aimé, Veja, meu amado, nayebi te. eu não sei. Peut-être toza déçu. Pode ser que estás Po decepcionado, Nzambe ti lelo nana répondre yo porque te. até aqui ainda não, Deus não te Mais respondeu. nena non sei yo bien-aimé. Só queria te falar, Peut-être bal eza na kana yo. pode ser que a bola se encontra do teu lado. Nzambe esi apesa yo passe. Deus já te deu o passe. Ezozanga kaka yo otia bi. Só falta você marcar o gol. Donc bale eza na côté na yo. A bola está do teu lado. Alors yebisa Nzambe. Então fala para Deus, Yahweh, je vais prier selon la Bible. Deus, eu quero fazer uma oração segundo a Bíblia. Bien-aimé, Nzambe jamais ayoka biso. Meu amado, Deus nunca nos ouviu. Nzambe amiyokaka ye moko. Deus, ele costuma se ouvir ele próprio. Nzambe amiyokaka ye moko. Deus se ouve. Nzambe, Deus, soki tozobondela selon la Bible, se estamos a orar segundo a Bíblia, akoyoka biso. ele vai nos ouvir. Alors epai ozali, Então, onde você se epai encontra, tozali bien-aimé, onde nos encontramos, yebisa Nzambe. fala para Deus, Nzambe pesa ngai. Deus me dá Oyo naza nango posa. o que eu preciso. Kolandisama message oyo. Segundo a mensagem que eu acabei de Yebisa ouvir, Nzambe. fala para Deus, Napusa lisusu liboso na yo. vi mais diante do teu Pembeni na trono, yo. diante do teu trono, Epi soko ndeko moko aza kati na esika oyo. e se tem alguém neste lugar, Olingo osala ve moko epai ya Nzambe. queres fazer um voto para Deus, Olingo okabela Nzambe. queres oferecer a Deus, Olingo osala eloko moko mpo na église. queres fazer algo para a igreja, Tokoki koya na liboso awa tokobonga. podes vir aqui à frente e vamos Oyoka orar. soni te bien-aimé. Não tenha vergonha. Molimo santo azolobela quelqu'un. O Espírito Santo está a falar a alguém. Donc oyoka no soni te kobanga pete. Não tenha vergonha e não tenha Toye na medo. liboso Vem aqui à frente tobondeli. Soko oza kati na e esika oyo. vamos orar se se encontras aqui. Parce que Nzambe aza na posa koyoka libondeli na yo. Porque Deus precisa ouvir a tua oração. Nous sommes de Dieu bien-aimé. Nós somos de Deus. Kozala bana na Nzambe Ser filho de Deus ezali esengo. é alegria. Nzambe aza na posa Deus precisa ayanola mituna na yo na ngai. responder as nossas perguntas. Tozobondela. Vamos orar. Yebisa Nzambe merci mpona liloba. Oyoki. Fala a Deus obrigada pela palavra que acabamos de Epi ouvir. tika bomoino na maboko na E Nzambe. deixa a tua vida nas mãos de Deus. Papa, Seigneur éternel Dieu de gloire, Seigneur. Totondi yo, tokumisi yo, papa, na lola. Falamos obrigada, Senhor, Oh Dieu vivant, pela tua palavra c'est que toi qui nós parles. acabamos de ouvir, Tu as ó parlé Pai. éternel Dieu de gloire. Falaste conosco, Biso toyoki Senhor. liloba na yo nzambe. Oh, Senhor, En ce moment obrigado. éternel Dieu, naye kotika. Ndeko na ngai mwasi, ndeko da mobali gloria. entre tes mains Yahweh. Yoka Tu libondeli na biso disseste, na pokwa Senhor, lelo, na temos tongwa que lelo orar, nkolo. Senhor, com precisão. Tolingi meu tobondela Deus lolenge eterno. anasalaki nzambe. Então nós também Tobondela queremos avec colocar a précision tua palavra éternelle. em prática na nossa Tobondela vida, avec Senhor. précision éternelle Dieu de gloire. Ajuda-nos, Senhor, Tolingi tobondela a nzambe. colocar a palavra Au que nom nós de acabamos de ouvir, ó Senhor, Au em nom de prática Jesus. nas nossas vidas, Au ó nom de Pai. Jésus. No nome Au do nom de Senhor Jesus Jesus Christ. Cristo. Au nom de Pai Jésus. Santo.